Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Eu gostaria hoje de fazer uma pergunta que certamente muita gente já se fez ou está sempre se fazendo, que é se existiria algum precedente histórico que nos ajudaria a ter algum grau de otimismo em relação à problemática do clima. Porque, afinal, quando eu penso no tempo que se passou sem solução, mas não é só que sem solução, é que muitas vezes com a sensação de que, na verdade, não está se fazendo em relação a isso, é muito menos do que deveria, né? Por exemplo, a rigor, nós já estamos há uns 50 anos, ou mais de 50 anos, com um reconhecimento global de que as emissões de carbono são péssimas, que elas criam ameaças sérias para o futuro da humanidade. Quando eu digo mais de 50 anos, é porque a primeira vez que houve uma reunião sobre o assunto, muito importante, que lançou um documento, foi em Estocolmo, em 1971. Mas alguém poderia dizer, não, mas foi só quando se assinou a Convenção do Clima que de fato, talvez, mas eu poderia retrucar. Quando se criou o IPCC, que é o painel intergovernamental da ONU, né, sobre a mudança climática, isso já faz uns bons 35. Professor, será que teve algum outro exemplo comparável na história que foi tão difícil de solucionar por tanto tempo? Respondendo, a única coisa que me vem à mente foi o processo de emancipação dos escravos. Tempo que levou entre começar o movimento contra a escravidão, principalmente pelos Quakers, né, na Inglaterra, e o tempo que levou até que a própria Inglaterra declarasse o fim da escravidão, mas que ainda muito tempo ainda teve que se passar para países como o Brasil, que foi um dos últimos, se livrar da escravidão. A questão toda é que, tanto num caso como no outro, os lucros da atividade, né, os lucros das plantações nas Índias, lá no caso, com a escravidão que a Inglaterra, esses lucros eram muito importantes, estavam no coração da economia. E hoje é mais ou menos a mesma coisa em relação ao petróleo, carvão e outros, né? Por isso é que continua essa fissura em investir em petróleo, né? Investir em carvão, mas principalmente no caso do petróleo, aqui no Brasil tá chocante. Então, eu tendo a achar que, embora não haja consciência disso, o pessoal que continua muito fissurado aí em expandir a exploração do petróleo, e está tendo aí no governo um problema sério aí em relação à Petrobras na foz do Amazonas, né? Eu tendo a comparar esse pessoal aos capitães do mato. Eles, na verdade, são os capitães do mato deste século. Esse é o título, aliás, de uma coluna que vai sair amanhã no Jornal Valor. Muito obrigado e até daqui 15 dias. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Eli da Veiga. Sustentáculos, por José Eli da Veiga.